Ei, meus queridos, tudo jóia com vocês, né? Vamos continuar nossos estudos no capítulo 8. Hoje, a parte 2, nós vamos estudar sobre o Pantanal, a Amazônia e os Pampas. Então, página 240. Vamos iniciar pelo Pantanal. O Brasil apresenta, ao longo de todo o seu território, a gente já aprendeu isso, sobre as diversas composições vegetais, e entre elas está o Pantanal. Ele é conhecido também como Complexo do Pantanal. A formação vegetal dessa região recebe a influência da floresta amazônica, da Mata Atlântica, do Chaco e do Cerrado. Ocupa uma área de mais de 210 mil quilômetros quadrados. É muito grande. E o Pantanal é considerado a maior planície alagável do planeta. Olha que importante. E está situado sobre uma enorme depressão, cuja altitude não ultrapassa de 100 metros em relação ao nível do mar. Esse domínio ele está no sul do estado do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul e possui um percentual maior do Pantanal, coisa de 65%, enquanto aquele detém 35%. O alagamento do Pantanal acontece em período de chuvas. Nas épocas de estiagem, formam-se grandes pastagens naturais, situação que vai favorecer a ocupação da criação de gado naquela região. A inundação do Pantanal acontece por causa das cheias do rio Paraguai e todos os seus afluentes. As superfícies pantaneiras, que é da região do Pantanal, que são um pouco mais elevadas, abrangem a vegetação do cerrado. E nas áreas mais úmidas apresentam florestas tropicais com tipo de arbóreas, com muitas árvores. Essa parte da que a gente vai chamar de fitogeografia brasileira, ela é reconhecida pela Unesco, que é o órgão da ONU sobre natureza, cultura, arte, como um patrimônio natural da humanidade. Isso pelo fato de ser um dos ecossistemas mais bem preservados do planeta. Além disso, abriga uma imensa biodiversidade. É muitas espécies de peixes, de insetos, de mamíferos, de aves, pássaros. São cerca de 670 espécies só de aves. Olha só, 242 só de peixes, 110 espécies de mamíferos e 50 espécies de répteis, incluindo ainda aproximadamente 1.500 espécies de tipos de plantas diferentes. É muita diversidade. As atividades econômicas que são desenvolvidas no Pantanal, que mais se destacam, são a pecuária, como a gente disse anteriormente, a criação de gado e a pesca. A criação de gado é uma importante atividade que consegue aliar preservação da natureza com renda, já que principalmente utiliza na época da estiagem, que eu não disse para vocês antes, que vira uma grande pastagem natural. Então, os pecuaristas eles aproveitam. Porém, nas últimas décadas, bem aos poucos foi acontecido e sendo inserido naquela região o cultivo de culturas de monocultura. O que é monocultura? Quando eu planto só um tipo de grão ou de árvore. E no caso, o que tem interferido bastante, provocando impactos negativos ao meio ambiente, é a monocultura da soja. Por quê? Porque na cultura da soja usa muito agrotóxico, além da retirada da cobertura natural da floresta, né? Da região, aliás. E isso vai comprometer todo o ecossistema. Um outro problema que é enfrentado está ligado à fauna, tendo em vista que ocorre uma intensa caça indiscriminada e uma pesca ilegal naquela região. A Amazônia, ela compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do rio Amazonas, bem como a floresta amazônica. Ela é considerada a região de maior biodiversidade do planeta. É o maior bioma do Brasil em extensão. Não é exclusivamente brasileira, sendo, portanto, encontrada também em outros países, como vocês podem observar no mapa. A Amazônia é considerada a região de maior biodiversidade do nosso mundo, porque tem muitos tipos de espécies, de insetos, de plantas, de animais, de árvores,
de peixes, enfim, tudo quanto de fauna e flora que vocês possam imaginar. O bioma amazônico, como eu disse para vocês, ele não é só daqui, do Brasil. Tem muita parte da Amazônia que está fora. Por isso a gente vai chamar de Amazônia Legal, aquela Amazônia que está dentro do território brasileiro. E a Amazônia Internacional é todo o bioma amazônico. A Amazônia abriga a floresta amazônica, considerada a maior floresta tropical do mundo. Tem uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados. A floresta conta com um elevado número de espécies, como eu disse para vocês. Então, uma biodiversidade riquíssima. Nós vamos ter alguns tipos de matas dentro da floresta amazônica. Por exemplo, tem uma mata de terra firme, que a vegetação está em regiões que são um pouquinho mais altas e não estão tão próximas aos rios, às margens dos rios. Temos as matas de igapó. O que é uma mata de igapó? Então, são em terrenos de menores altitudes e que tem bastante alagamento, porque tem muitos rios lá. Nós temos as matas de várzea. As matas de várzea estão em altitudes intermediárias. Então, em alguns períodos do ano, elas têm cheias, então elas estão com bastante água. Em outras épocas, elas são um pouco mais baixas. A Amazônia abrange a região da Bacia Amazônica, considerada a maior bacia hidrográfica do mundo. Ocupa mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, só a bacia amazônica. E o principal rio é o Rio Amazonas, que possui 1.100 afluentes diferentes que desaguam no Rio Amazonas. Os rios são por muitas vezes caracterizados pela cor das águas. Tem lá muitos rios que são barrentos devido à concentração de nutrientes e de sedimentos, como é o caso do próprio Rio Amazonas. Há rios de águas mais escuras, que, por exemplo, o Rio Negro ele é chamado assim porque a cor da água dele é um pouquinho mais escura, e águas mais claras, com poucos nutrientes, sem tanta concentração, e a água é bem transparente, como é o caso do Rio Xingu. Os principais rios de lá é o Rio Amazonas, o Rio Negro, o Tapajós e o Rio Madeira. Os Pampas, localizado na parte sul do Brasil, em todo o Uruguai e grande parte da Argentina, o bioma do Pampa é um dos mais belos tipos de paisagens naturais que nós vamos encontrar aqui na América do Sul, principalmente na região sul do Brasil, nas partes do estado do Rio Grande do Sul. Ele também é conhecido como Campos Sulinos ou Campanha Gaúcha, em razão de se encontrar não só apenas na porção sul do país, mas também na porção sul do continente americano. A característica principal desse bioma é a sua vegetação, que se apresenta na composição herbácea. O que quer dizer isso? Tem muitas gramas e as espécies vegetais são de pequeno porte, como a gente está vendo na imagem. As árvores não crescem tanto, elas são menorzinhas. Os campos limpos ocorrem enquanto a vegetação não apresenta arbustos, ganhando uma paisagem mais homogênea, com muita grama. O campo sujo é no caso que a gente está vendo nessa foto. Tem esse nome de sujo porque ele não está totalmente limpo, está sujo com presença de outras espécies. A área do Pampa no Brasil é de aproximadamente 176.496 quilômetros quadrados, corresponde a 63% de todo o Rio Grande do Sul e 2% do território brasileiro, constituindo então dessa forma como um importante domínio natural aqui no nosso país, embora boa parte da área original tenha sido devastada. É bom a gente lembrar que o Pampa também se estende por partes de vários outros países, como eu disse para vocês. Ela consegue chegar até um pedacinho do Chile, na sua parte de transição. O clima do Pampa é bem ameno, com temperaturas médias anuais que não costumam ultrapassar 20 graus. É mais friozinho. As estações do ano são bem definidas. As chuvas são distribuídas ao longo e da sucessão dos meses. Vamos fazer atividade? Muito bem. Eu quero que vocês façam a atividade número 4 e número 5 da página 250. E, gente, vamos prestar bastante atenção nesse recadinho. Vocês vão me entregar essa atividade no dia 20 até meio-dia e 20, tudo bem? No nosso horário de aula. Só que é o seguinte, vocês têm que me entregar no dia 20.
Eu sei que às vezes vocês ficam ansiosos para me mandar a atividade, mas manda todo mundo no mesmo dia, porque fica fácil de eu fazer o controle aqui de todo mundo que está fazendo. E a maioria dos colegas estão mandando nesse dia, então vamos todo mundo fazer igualzinho, tá bom? Então, no dia 20, semana que vem, vocês vão mandar as respostas da atividade 4 e 5, da página 250. No mais é isso, meninos. Um beijo no coração de vocês. Estou com bastante saudade. Se cuidem e ó, amo mais que Milton Santos.